Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Uma coisa que eu tenho aprendido e que eu aprendi no meu ministério é honrar as pessoas. E eu tenho visto como que Deus tem trabalhado nesse lugar. E como que Ele tem falado. E se você começar a prestar atenção a uma concordância em coisas que têm sido pregadas, ministradas, e Deus quer fazer algo tremendo nas nossas vidas nessa noite. Porque a presença de Deus em meio ao louvor foi algo tremendo. O Espírito de Deus está nesse lugar. Aliás, a presença do nosso Deus está nesse lugar. Às vezes nós vamos para a casa do Senhor e vamos esquecendo de alguns detalhes. Eu falava de maturidade de manhã, mas a real maturidade é quando a gente consegue captar e perceber as coisas pequenas. Pequenas não, coisas que são detalhes, mas que são grandiosas na nossa vida, que é a presença do nosso Deus neste lugar. Ele marcou um encontro conosco nessa noite, e Ele quer falar com você. Se você puder ficar de pé, eu quero que você abra em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, verso 17. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha vontade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, e eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Podemos assentar. O tema da mensagem nessa noite, meu irmão, é simples. Eu quero o melhor de Deus. Fala assim para a tua alma: eu quero o melhor de Deus. Fala assim. Nós cantamos, foi lido no início do culto, o Salmo 42, assim como a corça suspira pela presença de Deus, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então às vezes a gente tem que falar para a nossa alma. O salmista falou para a alma dele: por que te abate, ó minha alma? Então fala para a tua alma: eu quero o melhor de Deus. Eu quero o melhor de Deus. Em nome de Jesus, eu quero o melhor de Deus. Eu quero o melhor de Deus. Porque é isso que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amados, eu quero falar sobre presença de Deus nessa noite. E eu quero, como introdução, fazer com que vocês entendam três coisas. Primeiro, milagre não é garantia de manter as pessoas na presença de Deus. Porque você pode ver, você talvez até conheça a história de pessoas que vieram a este lugar, que foram curadas, que receberam uma cura, que receberam um milagre, que receberam uma libertação, e hoje já não estão mais no nosso meio. Então milagre não é garantia de que nós poderemos e permaneceremos na presença de Deus. A segunda coisa, como introdução, eu quero que você entenda que quando nós criamos os nossos bezerros de ouro, nós nos distanciamos da presença de Deus. E aí eu quero que você preste muita atenção no que Deus quer falar conosco nessa noite. Talvez você está criando na tua vida, no teu íntimo, no teu pessoal, bezerros de ouro na tua vida. E nós olhamos para esse texto, e se você ler anteriormente, nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés subiu
ao monte, começou a buscar a face do Senhor, e o povo começou a se inquietar, e começou a perturbar Arão, e cercar Arão, e falou para Arão: olha, façamos para nós um Deus. E Arão, se deixando levar pela pressão do povo, ele falou assim: ora, então tire aí o ouro que vocês possuem, e façamos um bezerro, e adoremos a ele. E eles adoraram. Agora, é lógico que eu e você, nós não vamos criar bezerros de ouro da forma como estátua, algo como um ídolo que nós vamos adorar. Mas eu e você podemos criar bezerros de ouro na nossa vida, quando nós começamos a adorar pessoas, quando nós começamos a adorar a nós mesmos, quando nós fazemos as coisas que nós fazemos na igreja, no meio do corpo de Cristo, preocupado com a nossa imagem. Quando começamos a nos preocupar com a imagem, estamos criando um bezerro de ouro, porque isso é idolatria. E isso nos distancia de Deus. E nós temos que nos lembrar que Deus não divide a glória dele com ninguém. O céu deu seu aqui neste lugar, nessa noite, meu amado. Amém ou não amém? Amém. Eu não resisti a ficar em pé. Eu tive que me ajoelhar na presença de Deus. Tamanha glória, a presença de Deus. Mas é Ele quem opera tudo em todos, meu irmão. É Ele que manifesta a sua glória, é Ele que move, é Ele que trabalha, é Ele que levanta uma pessoa, levanta outra, e nós vamos crescendo na graça do Senhor. A terceira coisa, eu quero que você entenda aí que Moisés, ele é uma tipificação de Jesus. Por quê? Ele era o mediador entre Deus e o povo. Ele intercedia pelo povo. Ele se colocava diante de Deus pelo povo. E a Bíblia diz que Jesus é como o nosso advogado que intercede por nós, que está lá diante do Pai. E quantas vezes eu quero que você entenda que nós pecamos, pisamos na bola, e eu creio no meu coração que Cristo fica lá do lado de Deus e fala: peraí, Pai, não se levanta, não é agora. Deixa o Espírito Santo falar ao coração dele, deixa o Espírito Santo falar ao coração dela. Olha lá, o Espírito Santo está falando, ele está entendendo, ele vai se arrepender. Calma, ele está se arrependendo. Por quê? Porque ele é nosso advogado. Então eu tenho que entender essas três coisas: que milagre não me mantém na presença de Deus, que eu tenho que tomar cuidado para não criar bezerro de ouro na minha vida. E nesse contexto daquilo que nós vamos ver nesta noite, é que Moisés é uma tipificação de Jesus. E assim como Moisés, Jesus intercede por nós dia após dia na presença do Pai. Amém? Porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo, o homem, o Filho de Deus. Então eu quero que você entenda, tendo isso aqui como introdução, primeira coisa, que eu quero que Deus quer falar conosco nessa noite: cuide da sua vida espiritual. É da tua vida espiritual. Não é da vida do irmão, não é da vida do Beltrano, do fulano, é da tua vida espiritual. Porque às vezes nós somos intercessores, nós oramos e oramos pelos outros, mas esquecemos muitas vezes de orar e interceder por nós mesmos. Só que eu quero fazer um parêntese aqui. Eu quero que você entenda, amados, como que Deus é tremendo. Eu até falei isso na aula de manhã. Quarta-feira eu não ia vir para a igreja. Eu não viria para a igreja. Eu estava chateado diante de algumas situações que aconteceram na minha empresa, de notícias e assim por diante. Mas eu falei: não, eu preciso ir para a casa do Pai, porque eu estou triste. Eu estava triste. Eu estava com o meu coração. Mas, meu irmão, quando eu entrei nesse lugar, e o presbítero Márcio começou a ministrar a palavra, Deus mudou a minha vida naquela noite. Deus mudou a minha tristeza em alegria. E aquela palavra foi uma confirmação daquilo que Deus já tinha ministrado ao meu coração durante a semana. E hoje de manhã eu vim aqui, o presbítero Sérgio ministrando na escola bíblica, falando sobre sequidão, falando sobre distanciamento, a intercepção do fluir de Deus na nossa vida. Eu falei: é a confirmação de Deus. Então eu quero que você tenha simplicidade no Evangelho.
Eu quero que você tenha a simplicidade de sentar neste banco e entender que quem está aqui, não olhe para o homem, não olhe para quem está aqui, não importa se você vai ou não vai com a minha cara, olhe para a unção e o poder de Deus que opera neste lugar, que opera nas nossas vidas e que flui desse altar, porque Deus está falando. Então eu preciso cuidar da minha vida espiritual, e eu prendo aí 3 coisas. Primeiro, a ansiedade é sinal de que a nossa fé está se distanciando de Deus. Quantos aqui não sofrem de ansiedade? Quantos aqui às vezes querem que as coisas aconteçam para ontem? Quantos aqui querem que às vezes as coisas aconteçam do jeito dele, da forma dele? E eu tenho essa dificuldade às vezes. Às vezes eu sou muito agitado, eu quero fazer, a gente fica no espírito de fazeção, e aquela ansiedade, eu quero. E foi exatamente isso que foi ministrado na quarta-feira. Às vezes você está preocupado, você se entristece com uma notícia, com isso, com aquilo, negócio e tal, e você vai se esquecendo do principal, que é o quê? Que você, eu e você, nós podemos desfrutar, apesar de todas as nossas dificuldades, nós podemos desfrutar da presença de Deus em nossa vida. E quando nós vamos deixando a ansiedade tomar conta, isso é um sinal claro de que a nossa fé está se distanciando de Deus. Porque, olha o que diz aí o verso, capítulo 32, verso 1 e 2, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Vocês estão entendendo? Eles não souberam esperar o agir de Deus. Eles não souberam esperar o tempo de Deus. Para eles Moisés demorava. Para eles Moisés não chegava logo. E aí nós vamos querendo tomar partido, e a nossa ansiedade vai fazendo com que a gente tome decisões erradas e precipitadas nas nossas vidas. Então, a ansiedade é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser colocado diante de Deus. E a palavra de Deus diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações firmes em Cristo Jesus. Está ansioso? Está querendo que aconteça rápido? Conta até 10 e vai orar. Se você não tem onde orar, ora em silêncio, ora no seu íntimo, mas busque a presença de Deus, porque Deus está pronto a responder. Porque hoje você não precisa de um mediador homem, hoje você tem um mediador Deus, que é Jesus. Alguém que você tem uma ligação direta, e onde você estiver, e a forma que você falar, não importa se você esteja deitado, sentado, não importa que você esteja na condução, no banheiro do teu trabalho, no banheiro do shopping, onde você estiver andando, você pode falar com esse Deus, e esse Deus vai te responder. Cuide da tua vida espiritual. Segunda coisa que eu aprendo aí, é que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério, porque os tempos de hoje, para se fazer um bezerrinho, é 1, 2. É por isso que às vezes as pessoas chegam para mim, não sei o que, bababá, eu falo assim: glória a Deus. Dá glória a Deus, irmãos. Nossa, irmão, Deus te usou. Nossa, como Deus... Glória a Deus por isso. Dá glória a Deus. A glória não pertence a vocês. A glória não pertence ao grupo de louvor. A glória não pertence ao pregador. A glória não pertence ao diácono. A glória não pertence à diaconisa. A glória não pertence ao coral. A glória não pertence ao irmão abençoado, à irmã abençoada. A glória pertence a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz aí o verso, capítulo 32,
versos 6 e 9, diz assim, 6 ao 9 diz assim: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. E quando nós não damos glória a Deus, quem sabe a gente se enquadra nesse texto. Estamos sendo duros, não estamos nos inclinando ao Deus que tem toda a glória, não estamos nos prostrando e entregando a glória àquele que pertence à glória. Eu lembro que o nosso irmão presbítero Sérgio falava de manhã uma coisa que eu também fico fascinado. Eles passaram, existe um cântico muito antigo, irmãos. Esse é antigo, bem antigo. Talvez o Márcio não venha. Não que eu estou chamando de velho. Não sei. Deus sabe, Jesus. Mas existe um cântico antigo que fala assim: converter o mar em terra seca, passar no rio até rio. Olha, lá melhorou. Oi, irmãzinha. Vocês são ouvindo aquele pequenininho? Ah, então é isso. Ali nos alegramos nele, ele domina eternamente pelo seu poder. Nossa! Olha, o mar, eu já falei isso aqui numa outra ministração, ele não tem, no mínimo, jogando baixo, 500 metros de profundidade. No mínimo. Vamos colocar 100 metros. Não, melhor, vamos colocar num apartamento, num prédio igual ao meu de 5 andares. 15 metros de altura. Mais ou menos isso aqui. Tem o que esse aqui? 15, 12? 10. Imagine você passar no meio de uma parede de água e de outra parede de água. Isso não é para você ficar na presença desse Deus de uma forma... Eu vi a glória de Deus de uma maneira real. É por isso que milagre não segura ninguém na presença de Deus. Eles viram, eles presenciaram, eles vivenciaram aquele milagre. Mas no entanto eles não souberam esperar, eles não souberam dar glória a Deus. E eu e você temos que tomar este cuidado e dar glória a Deus, e olhar para a nossa vida, olhar para o nosso passado e verificar e reconhecer e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, grandes coisas tem feito o Senhor neste lugar. Então eu tenho que dar glória a esse Deus, porque Deus não divide. Terceira coisa é que eu preciso me lembrar, é até coisa de discipulado. O resultado do pecado, meu irmão, é morte. E a morte muitas vezes ela é espiritual. Nós estamos na igreja, nós nos alegramos, mas muitas vezes talvez e Deus está falando com muitas pessoas nesta noite, neste lugar. Estamos mortos espiritualmente. Ou quem sabe alguma área da nossa vida espiritual está morta. Porque veja só, olha o que diz o verso 28 do capítulo 32. Diz assim: e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram no povo naquele dia uns 3.000 homens. A palavra de Deus diz que eles enfileiraram todos aqueles homens que adoraram aquele ídolo. E os levitas da tribo de Levi tiveram que pegar a espada por ordem de Deus, através de Moisés, e derrubaram 3.000 homens naquele dia. Quem sabe eles estavam no caminho, eles estavam vivenciando a glória de Deus, a presença de Deus, mas não estavam verdadeiramente
voltados com seus corações para com Deus. Porque o pecado gera morte. E com o pecado não se brinca, meu amado. Porque pecado é como um câncer que vai tomando conta, que vai entrando pelo corpo, no caso, o nosso corpo é espiritual, e vai tomando, e aí a gente começa a entrar no processo, a querer racionalizar o nosso pecado, racionalizar os nossos sentimentos, querer dar razão às nossas emoções. Ah, mas eu sou fraco. Mas o seu Deus é forte. Mas eu não consigo. Mas nós cantamos aqui, eu não sei quem foi que cantou, em Deus faremos proezas. Aquilo que é impossível para mim é possível ao meu Deus. E aquilo que eu não tenho forças de fazer, o Espírito de Deus que se move na minha vida, Ele me capacita, Ele me fortalece, para que eu possa triunfar sobre o meu pecado e sobre os meus problemas. E por isso eu preciso entender que o pecado, ele gera morte. E é um processo. Eles tiveram ansiedade. Eles começaram a não dar glória a Deus, porque começaram a adorar outro ídolo. E eles, por consequência, morreram. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Eu não tenho por dura essa palavra nessa noite. Eu tenho por uma palavra de misericórdia para as nossas vidas nessa noite. Eu quero que você entenda, amados, que muitas vezes eu corro o risco de entrar nesse processo. E eu estava, de certa forma, entrando num processo parecido com essas coisas. Por quê? Deus usou a vida do irmão, do presbítero Márcio, quarta-feira, para falar exatamente isso. Você vai se deixando levar pelos problemas e esquecendo do essencial. Porque outrora nós passávamos por problemas, nós muitas vezes nem entendíamos os problemas que nós passávamos, e nós levávamos a vida de qualquer jeito. Então, que se lasque o problema que eu estou passando, mas hoje não. Eu quero ter uma vida com Deus, eu quero andar na presença de Deus. Hoje eu entendo, eu tenho consciência de pecado, só que o principal, eu tenho a presença de Deus na minha vida, que me dá paz e me dá segurança de passar por esses problemas e ainda dar glória ao seu nome. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. É te dar uma paz tal, porque a presença dele será contigo. Que você vai passar pelos problemas e pelas dificuldades, porque a Bíblia não enganou ninguém, Jesus não enganou ninguém. Ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a vitória que ele obteve na cruz, e na sua ressurreição ao terceiro dia, ele entregou a mim e a você, que somos igreja do Senhor. Segundo ponto, preste atenção nisso. Nós corremos um risco de viver de promessas. Porque o povo estava lá se entregando às suas paixões e tal. Mas aí, Moisés, lembra que eu falei que Moisés era o mediador entre Deus e o povo? Moisés começou a orar a Deus. E aí Deus fez 3 propostas para ele. E esse é um risco. O risco de viver de promessas. E eu comecei a meditar sobre isso e falei: Jesus, eu quero que você, principalmente vocês que são líderes, eu duvido que você não gostaria de ter essas coisas na sua vida. Duvido. E se você disser que não, eu vou correr o risco de te chamar de hipócrita. Principalmente os líderes. Cuidado. Primeira coisa que Deus propôs a Moisés: promessa. Deus mente? Deus mente? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de alguma coisa o qual tenha dito. E ele vela sobre a sua palavra em cumpri-la. Então ele parou, começou a dialogar com Moisés. E a Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. E a primeira proposta que Deus propôs a Moisés, no verso 1, disse a Moisés: sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei.
Sabe o que Deus estava propondo para Moisés? O nome engrandecido. Você vai subir com o povo. E a promessa que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, que depois passou a chamar-se Israel, eu prometi para eles que a sua descendência, que no caso é você, teria o cumprimento das promessas que eu dei a eles, e ela vai se cumprir em você. Então onde você for e onde eu te estabelecer, o seu nome será engrandecido, o seu nome será conhecido, o seu nome será reconhecido no meio onde você viver. As pessoas olharão para você e dirão: esse é o servo de Deus, porque eu vou cumprir. Quem é que não gostaria de obter isso? Não precisa me responder. Quem é? Quem é que não gostaria de ter o seu nome engrandecido? De ser reconhecido? Eu não estou falando aqui, amados, de uma coisa assim, presunçosa, de tapinha nas costas. Porque afinal de contas, quem é que não gosta de uma palavra de incentivo, de um reconhecimento? Eu estou aqui, comecei a ministrar honrando meus irmãos, porque eles são servos de Deus, e são canais de Deus para mim e para a tua vida, e foram para a minha vida. E Deus estava propondo para Moisés: ó, vai tu e o povo. E a promessa que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir isso. Primeira coisa, nome engrandecido. A segunda coisa, é inimigos debaixo dos seus pés. Qual líder que não gostaria de ter isso? Eu não estou falando, amados, presta atenção, eu não estou falando de pessoas, porque todo ser de carne e osso não é teu inimigo. Eu estou falando de potestades, de principados. Eu estou falando de demônios. Eu estou falando de ação do inferno. E Deus estava prometendo: onde você for, os seus inimigos serão derrotados, estarão debaixo dos seus pés. Porque olha que diz aí a continuação do verso 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus e todos os zeus que tiver lá. Eu vou arrancar daquele lugar e você vai se estabelecer, porque os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Porque, amado, cada lugar tem uma ação do inferno. Cada lugar é de um jeito. Talvez se você pegar aqui, por exemplo, Ferraz, a realidade de Ferraz não é como de Carapicuíba. Os problemas existentes lá não são como os daqui. Um dos problemas que eu vejo aqui, eu já falei para você muitas vezes: o lugar fedido. Aqui é fedido. Eu estou mentindo? Às vezes parece que é um demônio, não é possível. Porque falaram que ia limpar aquele bendito daquela lagoa, até hoje. Eles só estão jogando mais lixo. Tem até alga lá. Você vendo essa descendo assim, você vê aquela alga. A realidade de uma outra cidade, São Paulo, Cotia, e você vai vendo que as realidades são diferentes. Existem cidades ricas, cidades mais pobres. Existem lugares que o problema é a prostituição, outros já são as drogas, outros são as bebidas, e assim por diante. Cada lugar tem um problema. Agora você pensa, é a mesma coisa Deus falar para mim assim: Ronaldo, olha, você vai estabelecer a sua igreja em tal lugar, e onde você pisar a planta dos seus pés, os demônios vão ter que sair, eu vou arrancar tudo da tua frente e você vai se estabelecer. Quem é que não quer isso, irmão? Quem é que não quer isso? Eu estou falando bobagem? Foi isso que Deus propôs. Eu vou arrancar os cananeus e os jebuseus, porque eles são tipificações do inimigo na nossa vida. E a terceira coisa que Deus propôs a Moisés: todas as necessidades atendidas. Prosperidade. Quem é aqui que não quer prosperidade?
Quem aqui que não quer um pouco de prosperidade, meu irmão? Mas olha só o que diz aí a continuação no verso 3. Diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não se consuma eu no caminho. Terra que mana leite e mel, que tipo de terra que é? É uma terra que tem todas as necessidades, que tem tudo aquilo que você precisa. É uma prosperidade, algo que você pode encaixar como prosperidade na tua vida. Agora me responde, qual líder, qual servo de Deus que não gostaria de ter essas três coisas na sua vida? E esse é o problema de nós vivemos de promessas. E Deus prometeu e você fica na promessa, na promessa, na promessa, esperando, e fica ali, e você dá mais importância à promessa que foi feita do que ao Deus que prometeu que faria. Porque muitas vezes, amados, nós podemos estar envolvidos com a situação, mas não estamos envolvidos com o Senhor da situação. Eu vou contar uma historinha e você vai entender. Eu ia contar no final, mas vou contar agora. Pastor Marcos Lucado, uma vez, indo de um lugar para o outro, numa conferência, ele estava ali intertido no seu notebook e preparando mensagem para saindo de um lugar para outro, queria pregar em outro lugar, e ali preocupado, carrancudo, de repente ele deu uma parada e ele falou: opa, peraí, eu preciso dar um tempo para mim. E ele começou a olhar à sua volta, e todos irmãos, todos que estavam ali, 90% praticamente, estavam tão preocupados com o seu mundinho pessoal, uns com fone de ouvido, outros ali no tablet, outros no celular, outros no notebook, outros vendo a televisão do avião, ali envolvidos. Aí ele começou a olhar e ver que alguns eram homens de negócios, outras mulheres de negócios, outras eram simples trabalhadores que estavam indo de um lugar do outro no país dos Estados Unidos. Eles estavam tão envolvidos e preocupados. E de repente, ele viu um menininho, que o comandante daquele voo resolveu sortear uma criança para ir lá entrar na cabine de comando. E aquele menininho estava ali mais levado pelos pais do que porque ele era menino. Mas quando disseram para ele: você vai entrar na cabine de comando, o sorriso dele abriu. Amados, e o Marcos Lucado conta que durante algum tempo aquele menino ficou ali na cabine de comando. Mas quando ele saiu da cabine de comando, ele pulava. Só faltou dar glória a Deus, né? Eu não era crente. Glória é pela minha parte. Mas ele só faltou dar glória a Deus. Ele saiu radiante, os olhinhos brilhando. E às vezes na igreja somos assim. Nós nos assentamos na nave, estamos tão envolvidos no nosso mundo e esquecemos de nos envolver com o piloto. Ele está chamando todos os cultos, todas as noites: filhinho, vem para a minha cabine, vem desfrutar da minha presença, vem desfrutar da minha presença na tua vida, vem desfrutar da minha glória na tua vida. Eu não quero que você seja mais um passageiro dessa nave, que você sente aí, que você esteja distante, envolvido, preocupado com a segunda-feira, com o cheque que você tem que cobrir, com as contas que você tem que pagar, com o filho que você tem que falar, com o teu chefe que você tem que encarar. Esquece tudo isso e se envolva comigo. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite, meu irmão. Deus quer envolvimento com o seu povo. Presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Eu quero sentar nesse lugar e eu quero me rasgar como me rasguei nessa noite. Eu quero encarar, ver Deus face a face, ainda que eu não veja fisicamente, mas pela fé eu creio que eu estou face a face com este Deus, porque eu venho nessa nave, mas eu vou na cabine, porque eu quero desfrutar da presença e de tudo que Ele pode me oferecer. Eu não quero
ser mais um que se assenta e se preocupa. Não, eu tenho que me preocupar, porque é isso, é aquilo. Não, é presença. Aquele menininho se envolveu com o piloto. Não foi simplesmente uma viagem. E aí eu quero que você entenda. Você pode ter todas as coisas. Você pode ser um pastor eloquente, um pregador eloquente. Você pode ser o melhor músico, o melhor ministro de louvor. Você pode ser o melhor diácono, o melhor diaconisa. Você pode ser o melhor naquilo que for. Você pode desfrutar dessas promessas. Você pode ter o seu nome engrandecido. Você pode ter os seus inimigos debaixo dos seus pés. Onde você entra, o demônio sai. Você pode ter prosperidade na sua vida, mas você não pode deixar de ter a presença de Deus na tua vida. E às vezes nós vamos vivendo o Evangelho, vamos vivendo o nosso ministério, vamos vivendo a nossa vida, e é um espírito de fazeção, e vamos fazer, e nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o sucesso nos engana, o êxito nos engana, porque o êxito virá, porque nós estamos fazendo em nome de Jesus. Às vezes as pessoas perguntam: como é que pode? Pastor fulano é assim, assado. E por que as coisas acontecem lá? É porque ele faz no nome de Jesus. Mas naquele dia, ele vai chegar diante de Deus. E o próprio Senhor dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque eles se envolveram com a obra, eles se envolveram com as coisas, eles se envolveram com os milagres, eles se envolveram com tudo, mas não se envolveram com a presença de Deus. E a terceira coisa que Deus quer nos falar nessa noite é que a presença de Deus é o que nós precisamos. É tudo que a gente precisa, é tudo que eu preciso. Onde eu for, onde eu pisar os meus pés, o que eu for fazer, se eu for pregar, se eu subir nesse púlpito, se eu sair desse púlpito, se eu andar na rua, se eu for para minha casa, se eu for para minha escola, se eu for para os meus negócios, onde eu estiver, e o que eu vier a fazer, eu preciso ter a presença de Deus em minha vida. Primeira coisa, tire de sua vida, tire, irmão, tire tudo que te faz pecar. Tire. É hoje, não é amanhã, é agora. Tire. Porque veja só, no versos 5 e 6 diz assim, capítulo 33: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, é Deus falando, não é Moisés. Tira, pois, de ti os atavios. Por que atavios? Porque atavios foram o que eles usaram para fazer o bezerro de ouro. Então atavios, no caso aqui, significa os adornos, enfeites, as joias que eles usaram. Por meio dos atavios, os israelitas cumpriram o perverso desejo do seu coração, que era o quê? Fazer o bezerro de ouro. Então aquilo era uma representação, uma presença daquele pecado. Então ele falou: arranca, tira do meio, tira, lança fora. Eu quero te fazer um parênteses aqui. Muitas poucas pessoas têm coragem de falar o que eu vou falar. O pecado é bom para a carne, e o pecado é gostoso. O pecado é gostoso, mas ele é um prazer passageiro, e a consequência dele é ruim. Muitas vezes a gente não medita, não pensa, não raciocina sobre isso. O pecado para a nossa carne é algo 15 minutos de prazer. A pessoa que adultera, a pessoa que se envolve nas drogas, enfia algo na sua veia,
fica na noia durante um tempo, a noia passa, mas aquilo traz consequências. Naquele breve momento, algumas pessoas, eu nunca usei droga, mas algumas pessoas que usaram falaram que é uma coisa meio doida. Dependendo da droga que você usa, você vê até bicho. É um barato. Pessoas que estão envolvidas no carnaval, eu falava de manhã, eu estava vendo uma reportagem lá na Bahia, as pessoas estão lá, opa. Rapaz do céu. Não medita, quer dizer, não vai meditar, está tudo. Eu acho que deve sair um monte com um sapinho na boca, não é possível. Jesus, não. Estou mentindo? Aí tinha um lá dando entrevista para repórter, um negrão, grandão, né? Maior que o irmão Reginaldo, não é? Bem grandão assim. Ô, garoto, estou aqui, não. Peraí. Falei, Jesus, o que é isso? Pecado é bom. Para a carne é bom. Mas Deus falou, olha, tira os atavios, arranca do meio do meu povo tudo aquilo que faz eles pecar. E tudo aquilo que lembra o pecado na vida deles. Então nessa noite Deus está falando para a tua vida, meu irmão, e para a minha vida, arranca fora o que te faz pecar. É preciso ter coragem, é preciso reconhecer. Essa semana eu cheguei para uma pessoa, eu falei, olha, me perdoa, porque eu estava errando, eu estava pecando. Então é tempo de tirar fora, porque a gente vai vivendo a vida espiritual, e muitas vezes os afazeres das coisas não nos fazem perceber de coisas pequenas e simples, que podem ter consequências muito grandes posteriormente. Segunda coisa, quando nós damos importância à presença de Deus, Deus nos fala como um amigo. Quantos aqui querem ser amigos de Deus? Quantos aqui querem abrir a palavra de Deus e a palavra parece que vai saltar aos seus olhos? Deus quer ter intimidade com você, meu irmão. Deus quer falar com você como um amigo. Olha o que diz o verso 8 ao 11, diz assim: quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés na tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face. Oh, coisa gloriosa. Eu creio que a partir desta noite as suas experiências emocionais, o seu joelho dobrado não será mais o mesmo, meu irmão. Eu profetizo sobre a sua vida que quando você dobrar o seu joelho, a glória de Deus vai descer e Deus vai falar com você. Você vai abrir essa palavra, o Espírito Santo de Deus vai falar com você como um amigo fala com o outro face a face. O nosso grande problema é que a gente se relaciona com Deus e acha que Deus é como as autoridades que a gente tem na nossa vida. Acha que Deus é como o nosso pastor, acha que Deus é como o nosso presbítero, é como o nosso líder, é como o nosso pai, é como a nossa mãe, é como o nosso professor, é como o nosso governador, o nosso prefeito, a nossa presidenta. Não, nada se compara ao Deus que nós temos. Nada e ninguém pode ser mais amigo e mais íntimo do que você, do que Deus, porque Ele conhece melhor do que você mesmo a sua vida. E nada e nem ninguém se compara a esse Deus, porque esse Deus é um Deus de amor. Ele não lança em rosto os nossos pecados. E quando nós pedimos perdão, nós voltamos e queremos pedir perdão do mesmo pecado. E Ele diz para a nossa vida: olha, dos seus pecados eu já não me lembro mais. Por que você vem de novo me pedir perdão? Eu sou o teu Deus, que tem o poder de arrancar o pecado da tua vida, extirpar do meio do teu coração
coração e fazer de você, todos os dias, se necessário for, uma nova criatura. O nosso problema é que a gente vai transferindo para Deus as nossas decepções com pessoas, com alguém, com fulano, com beltrano. Nada se compara, ao ponto que a palavra de Deus diz que ainda que ele é o meu pai, ainda que a minha mãe, olha que para uma mãe abandonar um filho, ainda que ele se abandone, porém eu jamais te abandonarei. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus dizendo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E se você está aqui nessa noite cansado, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, entra na cabine, vem falar com o piloto, vem desfrutar da minha presença, porque eu quero falar com você como um amigo fala com outro amigo. E quando nós temos um amigo íntimo, a gente não tem meias palavras, a gente não tem papo na língua, a gente abre o nosso coração, a gente conta os nossos problemas, a gente conta até mesmo os nossos pecados. E por que não ser assim com Deus? Eu quero te dizer nessa noite, meu amado, Deus está aqui pronto para trabalhar e pronto para ser assim na tua vida. Deus, Ele quer ser o teu amigo. Deus quer ser o teu amigo no incerto, nas horas incertas. Deus quer ser aquele alguém que vai ficar com você quando todos se abandonarem. Porque todos podem virar as costas para você, mas Deus, Ele fica fiel. Então eu quero que você entenda que a primeira pessoa, a primeira coisa que a gente deve recorrer é Deus. Porque quando Moisés se viu numa situação difícil, vem no povo se colocando, ele não foi discutir com o povo, ele foi falar com Deus. E acima de tudo, devido ao amor que Deus ofertava a ele amou aquele povo e não imputou sobre aquele povo o pecado também como líder. E ele começou a interceder por aquele povo, porque ele era amado de Deus, e por ser amado de Deus, ele entendia que tinha que amar os seus liderados. Ele tinha uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. E é por isso que eu falava de manhã na escola bíblica: não importa o que você fizer, não importa por menor que seja o que você for fazer no reino de Deus, faça por amor a Deus e por amor ao seu próximo. Mas eu quero que você preste atenção, que no verso 11, diz assim que voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o servidor, não sabe. Josué para nós é um exemplo também. Ele estava lá do lado de Moisés. Moisés, vem cá ver que você é Moisés agora. Onde Moisés for, eu estou junto. Eu quero suceder, eu quero aprender desse homem. Eu quero viver do lado desse camarada. Esse camarada fala com Deus face a face. Ele volta do monte, o rosto dele está brilhando. Eu quero o mesmo poder que está na vida dele, na minha vida. Amém. E nós temos que seguir esse exemplo. Eu não estou falando para você seguir A, B ou C. Eu estou falando para você seguir Jesus. Amém. Eu quero estar do lado desse Jesus. Eu quero andar com esse Jesus. Eu quero aprender desse Jesus. Eu quero viver com esse Jesus. E é isso que o próprio Senhor Jesus está buscando nessa noite. Amém. Pessoas que queiram pagar o preço. E falem: eu pago o preço que for, mas eu quero andar com esse Deus. Porque o que mais me importa é a presença dele. Esse é o exemplo de Josué. Para a gente encerrar, não abra mão, meu irmão. Não abra mão da presença de Deus. Não abra. E é isso que eu aprendo com Moisés. Ele não abriu mão. Ele falou: olha, eu não vou, eu não saio daqui. O anjo? Não, eu não quero anjo. Eu não quero manifestação, eu não quero reteté, eu quero a tua presença. Eu não quero varão de branco, eu não quero nada disso, eu quero a tua presença. Porque se a tua presença não for comigo, eu não saio deste lugar. Amém. Não abra mão da presença de Deus na sua vida. Onde você for, o que você for fazer, diga: Senhor, esteja comigo. E que eu esteja na tua presença, me guarda, me envolve com essa presença gloriosa.
Seja comigo por onde eu andar, e no que eu vier a fazer, com quem eu falar, que a tua presença me envolva. Deixa a glória de Deus cobrir você nesta noite, meu amado. A glória de Deus está neste lugar. Existe um cântico muito antigo do Renascer Praise. E a bispa Sônia falava que ela tinha uma visão, que ela viu o Espírito como uma nuvem de glória. E ele buscava vidas que ele pudesse pousar e morar. Oh, meu irmão, se você pudesse, se eu pudesse fazer com que você entendesse o que eu estou sentindo nessa hora. Mas a glória de Deus quer fazer morada na tua vida. A glória de Deus não quer visitar você algumas vezes, não quer te fazer chorar algumas vezes. A glória de Deus quer descer sobre você, entrar na tua vida e fazer morada. E você vai ter a capacidade de chorar lá no teu carro, na tua casa. Às vezes eu estou em casa lá ouvindo um hino, e a Alessandra passa, dá uma olhada e fala: Jesus, está chorando já. Mas é porque a glória de Deus, eu não consigo, meu irmão. Eu quando ouço algumas coisas, quando ouço alguns hinos, e eu sinto a presença de Deus na minha vida, não há como eu me segurar, não há como eu não glorificar, não há como eu não exaltar essa presença gloriosa. E essa presença está aqui, e você não pode abrir mão dessa presença. Deixa a glória de Deus baixar, deixa a glória de Deus envolver a sua vida, deixa a glória de Deus fazer morada em você. Olha o que diz o verso 17 ao 23, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Senhor, mostra-nos a tua glória nessa noite. Moisés era um homem gago, não sabia falar, tinha dificuldade, não era eloquente, mas era um homem de Deus e era usado por Deus. Quais são as suas limitações? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas desculpas? Apresente-as. Coloque diante de Deus agora. Deus usa a minha vida para te dizer: sou eu que opero na tua vida, meu irmão. Sou eu que opero na tua vida, meu amado. Sou eu que trabalho em você, e é eu que te capacitarei, e é eu que te darei poder, porque quando a minha glória, quando a minha presença for a coisa mais importante da sua vida, e quando a minha presença for algo tão glorioso que você não abra a mão dela por nada, você vai ver o que eu falei através de você. Deixa a glória de Deus baixar na tua vida, deixa a glória de Deus te envolver. Olha, meu irmão, não queira ter, queira ser, não queira ser o melhor, queira ser, não queira mostrar para ninguém, mas que o seu íntimo, o seu pessoal seja algo que Deus possa olhar e falar assim: não, eu estou lá através do meu Espírito, a minha glória está sobre ele. Nós precisamos ser pessoas, nós precisamos entrar na presença de Deus e ser condutor desta glória de Deus, e onde nós andarmos, as pessoas olhem o brilho do nosso rosto e digam: há algo diferente nele, há algo diferente nela, tem um brilho, tem uma glória, eu não sei explicar o que é. E as pessoas chegarão para você e dirão: Márcio, o que você tem? Eu vejo um brilho no seu rosto. E você vai dizer: é a glória de Deus, é a presença de Deus na minha vida. Amém. Oriandere balassuri cantere balaias. Aleluia. Aleluia. Nesta noite eu quero te dizer: o melhor não é o que Ele pode te dar. Eu quero o melhor de Deus, mas o melhor é o que Ele é. O melhor não é o que Ele pode me oferecer. Moisés não quis ser engrandecido, não quis ser humilde.
debaixo dos pés. Moisés não quis essas coisas, não quis prosperidade, ele não abriu mão da presença de Deus. Mas por consequência de ele não abrir mão, todas essas coisas que Deus tinha prometido, Deus cumpriu mesmo assim, porque ele escolheu a melhor parte, que era a presença de Deus. Eu sei que nós estamos num número muito bom por ser um carnaval. Eu sei que muitos de nós estamos orando, e eu tenho certeza disso, para que haja crescimento nesta igreja, para que novas pessoas se convertam. Isso é muito bom, irmãos. Mas que diante de tudo isso, permaneça sempre como prioridade número 1 nas nossas vidas, a presença de Deus. A glória de Deus está neste lugar. Eu não preciso ser reconhecido. Se você quer deixar essa glória imensa sobre a sua vida nessa noite, mesmo que você tenha convicção, Deus está te visitando, está te chamando, vem para a minha cabine, vem para a minha cabine. Eu queria que você ficasse em pé nesse lugar. Eu queria que você se colocasse diante de Deus, rasgasse o seu coração,